Olá, boa noite. Polícia investiga quase 30 inquéritos envolvendo conflitos agrários em todo o Maranhão. No interior do estado, o jovem é preso, suspeito de aplicar golpes como falso médico. Operação Semana Santa fiscaliza balanças em feiras e mercados da capital. Aumenta o número de pessoas desaparecidas nos primeiros meses deste ano. E ainda os últimos preparativos para a procissão do Fogaréu em Caxias. A prisão de um vaqueiro suspeito de ameaçar moradores do município de Pirapemas revela uma realidade de risco para mais de 15 mil famílias no estado. Os conflitos por disputas agrárias. Quase 30 inquéritos estão sendo investigados pela Polícia do Maranhão. Antônio Marcos da Silva pagou fiança e foi liberado poucas horas depois de ter sido preso em flagrante com uma arma de fogo e munição. Além disso, ele é acusado de ameaçar 4 jovens, 2 de 16 anos, um de 11 e outro de 13, no povoado Salgado, em Pirapemas. O caso aconteceu no dia 26 do mês passado. Eles foram lá para fazer a retirada de palha, adentraram uma área que há um fazendeiro que se diz proprietário desse imóvel e que, em razão disso, ele realizou essa ameaça, mas tudo está ainda em início de investigação. As disputas agrárias na região são antigas e vêm se agravando a cada dia. No povoado Aldeias Altas, também em Pirapemas, os conflitos vieram parar na delegacia nesta manhã. Mais um boletim de ocorrência foi registrado. A vítima, que não pode ser identificada porque está em um programa de proteção, denuncia a invasão das terras onde afirma plantar mandioca e feijão, a única fonte de renda da família. Nós temos hoje que contar com uma atuação da Secretaria de Segurança Pública, mas é importante observar que a situação de insegurança dessas famílias decorre das ameaças que elas sofrem por tentarem efetivar o Comando Constitucional de Direito aos Territórios Quilombolas. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão já soma mais de 15 mil famílias em situação de risco. O estado já é o segundo com maior número de pessoas em situação de conflito de terra. Só fica atrás do Pará, onde mais de 25 mil famílias disputam terras. Nós aqui vivemos ameaçados de morte por eles, que eles dizem que vão tirar nós aqui de um jeito ou do outro, que eles não querem ninguém dentro da terra deles. É ninguém que eles não querem. E por mostra está aí, né? Desmataram tudo. Todas as áreas que nós trabalhávamos, acabaram com tudo, cercaram o terreno todo, tudo enquanto é de caminho nosso que nós andávamos para nossos trabalhos. Está tudo cercado. Na Delegacia de Conflitos Agrários, há 26 inquéritos instaurados e outros 20 em fase preliminar de investigação. Algumas medidas são tomadas, por exemplo, o flagrante já foi feito, tem o inquérito em andamento, tem TCO em andamento na Justiça e que isso deve trazer uma pacificação na área. Há também a atuação de órgãos próprios de pacificação na área também. E olha só o que aconteceu ainda no interior do estado. Um jovem de 25 anos foi preso em Itapecurumirim após aplicar golpes se passando por médico. O delegado Samuel Morita falou sobre a ocorrência. Toniel passou por várias cidades, dentre elas Chapadinha, Vargem Grande, Coroatá, Itapecuru. Ele apresentava-se como médico ortopedista e que estaria hospedado, então, esperando a sua esposa chegar. Sumia repentinamente, deixando despesas feitas por ele próprio, causando prejuízo para as vítimas, que eram a todo tempo enganadas por ele. E o número de denúncias sobre pessoas desaparecidas aumentou este ano em todo o estado. Os dados são da Central de Atendimento do Disque Denúncia. Só nos 3 primeiros meses deste ano, o serviço recebeu 20 denúncias de pessoas desaparecidas, 5 vezes mais que o registrado no mesmo período do ano passado. No total, 52 notificações de desaparecimento foram recebidas pela Central de janeiro de 2018 a março deste ano. A maioria dos sumiços, 68%, foi registrada na capital, 6% em Passo do Lumiar e o restante, 26%, nas outras cidades. Só o bairro do São Raimundo, em São Luís, é responsável por 18% das notificações. 60% das pessoas desaparecidas são homens, 20% mulheres, 11% crianças ou adolescentes e 9% idosos.
A maioria são homens com problemas de depressão ou com drogas e que saem de casa e não voltam. Aí o familiar vai procurar, vem atrás e vem até o Disque Denúncia para que a gente possa fazer ajudar, né, a família. O Disque Denúncia é um serviço responsável por produzir cartazes com fotos para a divulgação de pessoas desaparecidas. Ele pode ser acessado por meio dos telefones disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública. Mas para ter acesso, a família do parente sumido deve primeiro registrar um boletim de ocorrência na delegacia. A gente só pode fazer se vier um familiar aqui com BO, né, com uma foto, para que a gente possa fazer esse cartaz e divulgar. Se for nos casos de algumas denúncias de pessoas que informam que tem pessoas desaparecidas, a gente guarda no nosso banco de dados, só que a gente não faz essa divulgação porque a gente não tem o conhecimento total daquele caso. Daqui a pouco, o mestre Bita do Barão entra em coma após 10 dias internado no Piauí. E ainda, Justiça condena a UFMA por falta de condições de acessibilidade no campus do Bacanga. De volta com o Jornal da Difusora, e uma determinação da Justiça condenou a UFMA a realizar adaptações no prédio para oferecer condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Atualmente, mais de 350 acadêmicos da universidade possuem alguma deficiência. Sara foi aprovada no curso de turismo e ingressou na Universidade Federal do Maranhão em 2014. Já está prestes a se formar, mas de lá para cá foram muitos desafios que a estudante superou. Em 2014 a gente não tinha em alguns prédios o piso tátil, as placas em braille. Hoje a gente já tem o sistema, o cigarro. Não era muito acessível antes, hoje ele eu já tenho total autonomia para fazer as minhas matrículas, qualquer coisa que eu queira fazer com o meu leitor de tela. A coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFMA ressaltou que ao longo dos últimos anos vem evoluindo no quesito acessibilidade e que a garantia de direitos e o acesso à educação de qualidade se dá pelo maior número de estudantes com algum tipo de deficiência que está ingressando na universidade. Tu só vais colocar uma cama a mais na tua casa se chegar uma visita. Se não chegar, tu não vais preparar o espaço. Então é o que nós fazemos, nós só começamos a trabalhar para atender aquela necessidade no momento que ela surge. Atualmente, segundo a reitoria da UFMA, são 351 universitários estudando aqui na Universidade Federal do Maranhão com algum tipo de deficiência. Para discutir a questão de acessibilidade e hospitalidade na Universidade Federal do Maranhão, foi realizado um seminário no complexo da Fábrica Santa Amélia, onde atualmente abriga os cursos de turismo e hotelaria da UFMA. O local, que passou recentemente por uma reforma, conta com os dispositivos de acesso a pessoas com deficiência. Não basta a gente fazer investimentos em infraestrutura, em tecnologias assistivas, e quando a gente não tem o aspecto mais importante da hospitalidade, que é o fator humano, né, o acolhimento, o bem receber. Portanto, o evento hoje ele se propõe a discutir tudo que possa se relacionar à acessibilidade em termos de melhorias para a sociedade, também o nosso espaço aqui dentro da universidade. O seminário contou com a presença de estudantes com algum tipo de deficiência da UFMA e outros centros de ensino, além de entidades que lutam pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O que a gente precisa é que estejam garantidas as condições de acesso, né, tanto nos espaços públicos, nos espaços privados, mais de uso coletivo, e que as pessoas, né, esquecem ou não constroem boas condições de acessibilidade. Por determinação da Justiça Federal, a UFMA deve efetuar adaptações às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, e ainda adotar providências necessárias para a devida implementação da acessibilidade pedagógica, de comunicação e informação. A gente já fez muitas coisas, mas nós reconhecemos que ainda precisamos avançar e continuaremos lutando para que a gente possa atender com a melhor qualidade possível as nossas demandas. E o encontro realizado hoje debateu ideias e estratégias para que as pessoas possam se deslocar com mais facilidade pelas cidades da região metropolitana de São Luís. Uma capital que viu a população crescer de maneira acelerada nas últimas décadas. São Luís, como qualquer outra grande cidade brasileira, sofre com problemas que prejudicam e muito a mobilidade. Vias estreitas que geram os conhecidos congestionamentos, ausência de rotas de fuga, além da falta de outras opções de transporte público. A gente tem que abrir o olhar para quê? Para que como que esse cidadão está se deslocando dentro da cidade, né?
é através da bicicleta, é andando, é de ônibus. Então, como a gente pensa toda uma estrutura de políticas públicas que garanta esse direito de se deslocar para ter acesso ao trabalho, para ter acesso aos serviços públicos. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, São Luís conta hoje com mais de 405 mil veículos circulando diariamente pelas ruas e avenidas. Mobilidade é tudo que envolve a circulação de pessoas e cargas. E discutir a questão hoje é imprescindível. O Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão desenvolve o projeto Mobicidades, que visa cooperar com o poder público por meio de informações levantadas e outras ações. A gente reúne grupo de especialistas, de professores e o cidadão, né, que é quem realmente se desloca, é quem realmente vive a cidade. E a partir desse levantamento de informações, de propostas, a gente apresenta nas instâncias de participação social, de participação popular, que são fundamentais, necessárias e obrigatórias por lei. Antes, a região metropolitana era formada por 4 cidades: Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. Com o tempo, Alcântara também foi incluída. Atualmente, a metropolização é formada por 13 cidades. Nos dias atuais, o grande desafio do poder público é garantir uma maior mobilidade a toda a população que vive nessa região. O tema foi objeto de discussão nesta quarta-feira. O Diálogos Metropolitanos, promovido pela Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, tratou da mobilidade. Aqui está presente a GEM, aqui está presente a MOB, aqui está presente o IMESC, todas as prefeituras foram convidadas, a sociedade civil, e dessa forma, debatendo todo mundo, conjuntamente, sem dúvida alguma, o encaminhamento sai melhor a ser executado, liderado pelo governador Flávio Dino. A Secretaria está elaborando um plano macro, em que a mobilidade é um dos pontos importantes, com ações que serão traçadas e executadas em breve. São problemas metropolitanos que afetam vários municípios ao mesmo tempo. Da mesma forma, as soluções têm que ser integradas, as soluções têm que ser articuladas. Os municípios têm que se articular com o governo do estado para resolver esses problemas que não dependem só deles. Daqui a pouco, a Operação Semana Santa fiscaliza balanças e feiras e mercados da capital. E ainda, os últimos preparativos para a procissão do Fogaréu em Caxias. O mestre Bita do Barão, um dos pais de santo mais influentes do Brasil, está em coma em uma estrutura de UTI montada na própria casa no município de Codó. Ele ficou internado em 10 dias num hospital de Teresina. Segundo o vice-coordenador do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, Rondinelli Santos, os médicos da capital piauiense não deram esperanças de melhoras para a Bita do Barão. O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão fez hoje a Operação Semana Santa em estabelecimentos da capital. A iniciativa é impedir possíveis irregularidades e garantir produtos de boa qualidade. A fiscalização teve início pelo Mercado do Peixe, um dos principais centros de comercialização de pescado de São Luís. O foco da ação foi a aferição das balanças, checar se o peso do produto está correto e evitar que consumidores sejam prejudicados na compra. Levar o que eu pagar. Se eu estou comprando 1 quilo, eu tenho que levar 1 quilo. Os agentes metrológicos identificaram que a balança estava medindo um peso acima do normal, ou seja, o comerciante estava perdendo com a venda. Mandar calibrar ela, talvez é só a calibração que às vezes está faltando. Ele é notificado para ele mandar consertar, porque no caso aqui não é ele que está, não é o consumidor que está perdendo, é ele que está perdendo. Segundo o presidente do IMEC, a fiscalização percorreu mercados, feiras e supermercados. O objetivo dessa fiscalização é exatamente assegurar que o consumidor leve para casa a quantidade de produto que ele comprou, que ele pagou. A Operação Semana Santa, desenvolvida pelo IMEC, também esteve na BR-135. Neste caso, o foco foi a verificação dos cronotacógrafos de ônibus e caminhões. São justamente os veículos mais pesados, que transportam cargas e grande quantidade de passageiros. Pela manhã foram vários veículos notificados que apresentaram problemas. Neste caso, o condutor tem que assinar um termo de ocorrência e apresentar uma defesa e a resolução do problema em um prazo de 10 dias. Foi o caso do seu Cláudio. Tem que fazer alguma coisa, porque tudo que é para ser andar direito é bom, né? Já a Luísa estava com o cronotacógrafo funcionando perfeitamente e ainda portava a autorização de funcionamento por mais um ano, até abril de 2020.
Isso aqui pelo menos está medindo a velocidade, né? Eles veem as velocidades aqui na PRF e assim vai. Tá tudo correto. Com certeza. E amanhã, quinta-feira santa, é feriado municipal para 12 cidades do interior do Maranhão. Por isso, as agências bancárias não abrirão. Já aqui na capital e nos outros 204 municípios do estado, os bancos vão abrir normalmente amanhã e fecham somente na sexta-feira. E na região dos Cocais já está quase tudo pronto para a tradicional procissão do Fogaréu. Quem conta os detalhes é a repórter Lina Medeiros. Olá, boa noite. Chegou o grande dia. Está tudo pronto para um dos momentos mais esperados da Semana Santa em Caxias. É nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, que acontece a procissão do Fogaréu aqui no adro da Catedral, o maior espetáculo a céu aberto do Maranhão. Uma mistura de folclore, arte, cultura e religiosidade. Ao apagar das luzes, as tochas iluminam a cidade e a procissão segue pelas ruas do centro histórico. Você não pode perder, lembrando que quem for sair com a tocha deve doar 1 quilo de alimento não perecível. Lina Medeiros, para o Jornal da Difusora. Uma boa noite e até amanhã.